Glória a Deus. Dá um aleluia aí. Toda vez que eu vou pregar algo forte, eu fico tão agitado, sabe? Aleluia. Eu quero pregar uma palavra muito forte para você hoje, que vai de encontro a tantas coisas que a religião nos ensina. E é impressionante como que a religião, ela atrapalha o processo. Eu tenho ensinado para os irmãos que nós não somos religião. Nós somos o que mesmo? Cristianismo. O que é cristianismo? É o Deus que se fez carne e veio nos salvar. Isso não é religião, isso é Cristo que veio nos salvar. Religião é o que você tem que fazer. Eu não quero vir cá falar o que você tem que fazer. Eu quero vir cá te falar o que Deus fez por você e te resgatou. Então nós não somos religião, nós somos cristianismo. E a primeira, eu quero responder algumas perguntas hoje. A minha mensagem é uma resposta a pelo menos umas 4 perguntas, questionando a questão dos pecados, que a religião te ensina de uma forma, mas que eu vou quebrar paradigmas hoje. Muito bem, dando início à nossa palavra, eu sempre prego para os irmãos aqui que os seus pecados já estão perdoados. Os seus passados, os presentes e os futuros. Amém também? Está tudo perdoado? Aí quando eu ensino para os irmãos que todos os seus pecados já estão perdoados, Tiago, muitos me dizem assim: pastor, para de falar besteira. Isso vai levar os jovenzinhos a continuar nos seus pecados. Para de falar isso, pastor, que vai continuar levando as pessoas a manter no pecado. Mas a pergunta é o seguinte: quando Jesus morreu na cruz, você já existia? Sim ou não? Participe comigo da palavra, porque a palavra hoje é respostas. A resposta às perguntas, que são 2 dúvidas também, porque muitos me perguntam. Quando Jesus morreu na cruz, você já existia? Não. E lá na cruz ele perdoou todos os seus pecados? Sim. Então todos os seus pecados, quando Jesus morreu, eram pecados futuros. Você não tinha cometido esses pecados ainda, e ele já tinha te perdoado. Ah, pastor, então o pecado, então eu posso cometer um pecado daqui a pouco, porque já está perdoado? Não é que muitos pensam. Ah, se está tudo perdoado, mas Abel, então eu vou cometer mais alguns, porque está liberado. Mas a pergunta é: o seu pecado estava te levando para a morte, para a condenação, para a destruição. Aí Jesus veio e interferiu nesse processo, tirando você da vida de pecado que te levava para a morte. Aí agora você foi perdoado. A pergunta é: você vai querer continuar no caminho da morte? Você vai querer continuar na sequência da ladeira da morte? Não tem como. Sabe por quê? O perdão dos pecados, ele nunca vem sozinho. O perdão dos pecados, ele vem junto com novo nascimento. Então, quando você recebe o perdão dos seus pecados, e você crê nisso de verdade, você nasceu de novo. E quem nasceu de novo era porco sujo, mas agora é ovelha. Ovelha não quer mais sujar no pecado, nem na lama, porque a sua natureza foi transformada. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso não é maravilhoso? Então você é perdoado, todos os seus pecados são perdoados, passado, presente e futuro. Eu estou falando de gente que já nasceu de novo. Você está aqui conosco hoje, ainda não é cristão, você precisa aceitar Jesus, confessar os seus pecados para mudança de vida. Se você ainda não fez isso, quem sabe você faz isso hoje e pode receber a salvação da sua alma em nome de Jesus. Mas para você que já é cristão, você já foi perdoado e agora você vai desfrutar desta unção e não mais a condenação para você. Você crê nisso mesmo? Não há mais condenação para você, porque os seus pecados foram
perdoados. Diga aleluia. Muito bem. Pastor, se eu já sou perdoado, aí vem o tema da minha palavra. Se eu já sou perdoado, vamos ler o tema da palavra? Vamos, 1, 2, 3 e... Olha para alguém e pergunta aí, tem que confessar pecado? E aí, irmão Antônio Carlos? Ainda temos que confessar pecado? Sim ou não? Tem ou não? Não, tem ou não? Vou dar mais um minutinho para você. Tem que pedir perdão, porque o apóstolo João ensinou. Olha aí, o que o apóstolo João ensinou? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. E a pergunta é, vou continuar com a pergunta. Tem que confessar ou não, Jaqueline? Tem. Eu vim cá responder perguntas hoje, que vocês me fazem. Se eu falo que está tudo perdoado, se está perdoado, para que eu vou pedir perdão? Aí você fala assim, e está escrito, se não confessar, não é perdoado, então eu tenho que confessar. Muito bem. Você já é perdoado? Mesmo? Você crê nisso mesmo? Se você já é perdoado, você pede perdão de quê? Vou perguntar de novo. Você de fato é perdoado? Mas já mudou a crença? Vou perguntar de novo. Você de fato é perdoado? Sim. Se já é perdoado, pede perdão de quê? Que silêncio nessa igreja. Está vendo o que a religião faz conosco? Ela nos dá um nó, muitas vezes. E na religião você fica assim, então eu não sei o que fazer. Um fala que eu sou perdoado. O outro fala que se eu não pedir perdão, eu não sou. Aí fica aquele mendigato que você não consegue resolver. Por que às vezes isso acontece? Porque nós não compreendemos claramente o que diz a palavra de Deus. Você precisa compreender que de fato você já é perdoado. Vou falar de novo. Você já é perdoado. Mas agora, você perdoado, você vai viver uma vida transformada. Mas a religião te ensina o quê? Não, você tem que... Aí minha pergunta para você seria assim, você consegue lembrar de... Para não falar milhares. A gente peca no pensar, a gente peca no falar, a gente peca no agir, a gente peca na omissão, a gente peca em ver situações para ser feita e faz de conta que não viu. Sim ou não? Então a gente peca centenas de vezes por dia. Mas aí a religião ensinou para a gente assim, se você não lembra do seu pecado, Deus também não lembra, está tudo em paz. A religião ensinou isso para a gente. Mas eu te pergunto, a amnésia perdoa pecado? Se a amnésia perdoasse pecado, uns Rivotril aí resolvia bem a situação. Porque a gente toma esse negócio e acorda 2 dias depois, não está lembrando de... Não, Thiago, nada. Mas isso não tem parâmetro bíblico. Não há nada na Bíblia que fala que se você não lembra, Deus também não lembra. Não é, muito pelo contrário. Deus se lembra de todos os seus pecados. Ele estava lá, Ele viu, Ele te conhece. Ele lembra de todos. E é por isso que você precisa crer que Ele já te perdoou. Porque na verdade Jesus veio morrer por mim, por você. Não era pelos pecados que você lembrava, pastor Patrick. É pelos pecados que Deus se lembra. Porque Ele sabe de todos. Então porque Deus se lembra, Ele teve que enviar alguém para perdoar os pecados. Porque senão eu e você estávamos perdidos. Mas a pergunta que não quer calar é, eu tenho que continuar pedindo perdão ou não? Sim ou não? Sim. Muito bem. Então, para te explicar isso melhor, precisa de muita paciência sua, muita cautela aí para você não perder. Não anda, presta atenção nisso aqui.
Nenhum versículo bíblico, você pode pegar ele de forma isolada. Você tem que pegar o contexto. Porque texto sem contexto vira pretexto para heresia. Vou falar de novo. Um texto bíblico sem o seu contexto vira pretexto para uma heresia, que são mentiras. E o ensino errado é um problema, porque o ensino errado pode levar você para o inferno. Sabia disso? O ensino errado pode tirar você da rota da salvação para problemas nessa vida. Então vamos compreender. Primeiro que eu preciso falar com você: tudo que está na Bíblia é para nossa edificação, mas nem tudo que está na Bíblia é para você. Vou falar de novo. Tudo que está na Bíblia é para nossa edificação, mas nem tudo é para você. Quer ver um exemplo? Lá em Mateus, o Senhor chega para uma turminha de gente lá e fala com eles assim: raça de víbora, como vocês estão tentando fugir da ira de Deus? O Senhor falou isso para quem? Para quem? Ah, foi para a igreja? Foi para quem que ele falou? Para os fariseus. E está na Bíblia para nossa edificação. Mas é para você? Não. Mas você vai numa igreja pentecostal e a profetiza, o profeta pega o microfone e fala: eita raça, o fogo vai cair na sua cabeça. E os crentes falam assim: bate papai. Um ensino errado pode tirar você da rota. Essa palavra está na Bíblia, mas não é para você. Você não é cobra, porque raça de víbora é cobra, é o ninho de cobra. Você não é ninho de cobra, porque ninho de cobra não vai estar na mesa do Pai. Você era cobra mesmo, nós éramos mesmo, mas Ele nos transformou, morreu a velha criatura, nós nascemos nova criatura, filhos de Deus, amados do Senhor. Então você não é raça de víbora, você é filho amado, perdoado do Senhor Jesus. Fala glória a Deus. Então tudo que está na Bíblia é para a sua edificação, mas nem tudo é para você. E aí eu vou te explicar esse texto aí que nós lemos, de João. Porque esse texto parece que é a base, que nós temos que confessar pecados. O apóstolo João, ele foi o último apóstolo a morrer, né? E foi o único apóstolo que morreu de causas naturais. Então os outros, cerrado ao meio, partido, né? E João morreu, né, de idade e de morte de causas naturais. E no final do seu ministério, preste atenção, no final do seu ministério, estava acontecendo algumas coisas no meio da igreja. E o apóstolo João então começa a pregar esse livro de 1 João, para combater as falsas doutrinas dentro da igreja. Qual era a doutrina que tinha na igreja nesse tempo? Primeiro, entrou na igreja algo chamado os gnósticos. Naquela época, então essa doutrina dos gnósticos entraram na igreja com pelo menos duas teorias. Quantas? Duas. A primeira teoria que os gnósticos chegaram na igreja, que é muito parecido com o espiritismo, que estava dentro da igreja, estava na igreja, mas não era igreja. É por isso que o pastor que está sempre combatendo falsas doutrinas, porque isso é um problema. Estão no nosso meio, mas não são dos nossos. O apóstolo João ensinou isso em 1 João. Então isso acontece no meio da igreja. E o papel do pastor é alinhar o processo, cortar as teorias, as doutrinas falsas. Então os gnósticos trouxeram duas doutrinas. E a primeira doutrina que os gnósticos trouxeram foi o seguinte: Jesus. O que eles falavam, os gnósticos? Não. Como é que um Deus vai vestir dessa carne humana? Isso é humilhação demais. Aí João começa a sua carta de 1 João ensinando sobre isso. Vamos ver? 1 João capítulo 1, verso 1. Olha como é que ele começa, olha o contexto do versículo. 1 João 1 e 1. Presta atenção bem no texto. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com nossos próprios olhos. O que? Contemplamos e nas nossas mãos apalparam com respeito a quem, gente?
Quem que é o verbo da vida? Então, o que João está começando a dizer nessa carta? Vocês estão dizendo que Jesus não veio em carne. Mas olha, meus amigos, meus irmãos, desde o princípio, nós temos ouvido sobre isso. Mas olha só, nós não só ouvimos, os meus olhos viram o Senhor. Dá um glória a Jesus aí. Olha o contexto da epístola de João. Hein, Maurício? Ele começa combatendo a mentira que Jesus não veio em carne. Meus olhos o viram, nós o contemplamos, mas mais do que isso, nós apalpamos o Senhor. E nada melhor do que João para dizer assim: eu deitei a minha cabeça no ombro dele, no peito dele, porque João era o discípulo amado do Senhor. É tremendo, eu fico até arrepiado quando a gente começa a compreender as verdades da palavra de Deus. João então começa a combater, não, essa doutrina é falsa. Até porque a Bíblia diz que todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Uma base para saber quem é de Deus e quem não é se ele testemunha que Jesus veio em carne. Uma pessoa endemoniada, você fala assim, fala que Jesus veio em carne. Ela não fala de jeito nenhum, porque o demônio não confessa isso. Então, olha que doutrina terrível que está entrando no meio da igreja. Pensa comigo, se Jesus não veio em carne, logo ele não morreu. Se ele não morreu, logo não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, logo ele não perdoou os seus pecados. Então você está perdido. Olha que doutrina terrível. Então, doutrina errada pode levar o povo para o inferno. Então João vai combater a doutrina dizendo assim, não, ele veio em carne, eu vi, eu apalpei, eu contemplei, ele é o verbo da vida, o rei que se fez carne e habitou entre nós. Combatendo a heresia no meio da igreja. Então olha o contexto que foi escrito, João capítulo 1 e verso 9, que você leu comigo aí, que temos que confessar pecados. Aí a pergunta é então, esse texto foi escrito para crente ou não crente? Para não crente. Esse povo herege aqui era crente? Não, não era crente, era herege. São pessoas que estavam no meio, mas não era crente. Então essa epístola foi escrita para aqueles que não são crentes. Está clareando alguma coisa aí na sua cabeça? Está ficando claro o processo? Mas imagina só. Vamos continuar ali no texto, vamos lá. Volta no verso 1 para mim e 2. No 2. Verso 2. E a vida se manifestou a nós, temos vistos, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifesta. Cristo Jesus. 3. Vamos. Verso 3. O qual temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 4. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja... Está vendo? Então, o ensino errado tira a sua alegria. Tira. Vamos continuar. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Próximo. Se dissermos, olha o apóstolo Pedro combatendo os não crentes no meio da igreja, falando que o Senhor não estava em carne. Se dissermos que mantenhamos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não... Aí aqui ele começa a combater a segundo ensino errado. E esse ensino hoje está muito perigoso no meio da igreja também. Qual é o ensino que ele começa a combater aqui nesse versículo? É que já não tem mais pecado. Esse era o segundo ensino errado no meio da igreja. Peraí, pastor, mas a gente tem ouvido muito isso aí fora hoje, sim ou não? A pessoa fala assim, não,
Quem inventou pecado foi pastor, foi o Papa. Esse negócio de pecado não existe isso não, pai. Vou viver minha vida em paz. O apóstolo Pedro vai combater essa doutrina também agora errada. Porque se não existe pecado, por que Jesus veio? Sim ou não? Se não existisse pecado, por que Cristo veio morrer? É claro que pecado existe. É claro que nós já somos de Deus. Mas nós ainda pecamos, sim ou não? Pecamos. Vamos continuar. Ele vai dizer, olha. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Então tem pecado ou não tem, gente? Tem, ué. Mesmo nós de Deus continuamos pecando ainda. Não estamos na prática do pecado e não ficamos lá, mas ainda pecamos. Se você acha que não tem pecado, você ainda está em trevas. Porque só quem recebeu a luz reconhece: eu sou pecador e preciso de um Salvador. Só quem está na luz reconhece isso. Quem acha que não tem pecado, está nas trevas. É o que o versículo 6 está dizendo. Ainda está nas trevas. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos então comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor nos purifica de todo o pecado. Presta atenção comigo. Presta atenção nesse detalhe. Não deixa o diabo te roubar. Lembra da arca? A arca de Noé. A arca não é o símbolo de Cristo, sim ou não? Sim. Quem está na arca sofreu a ira de Deus? Sim ou não? Não. Mas dentro da arca, alguns caíram em pecado? Sim ou não? Sim. Mas dentro da arca, quando eles caíram em pecado, eles caíram para o mar ou caíram dentro da arca? Ah, tá. Então quando você peca, você não cai na condenação. Entendeu a chave? Quem está na arca em Cristo, mesmo quando você peca, você cai em Cristo. Você não cai no mundo na condenação mais, porque você está dentro da arca. Ninguém te arrebata mais da mão do Senhor. Ele te comprou. Ele pagou o preço. Quem é alguém para te tomar da mão dele? E Ele te comprou sabendo que você ia errar e muito. Mesmo assim Ele te comprou. Aleluia. Isso não te empolga não? Eu fico... meu Deus. Que Deus é esse? Que sabendo das minhas fraquezas e debilidades, me comprou a si mesmo. Mesmo sabendo que eu ia cair mais vezes, Ele me comprou a si mesmo. Eu sou dele e ninguém pode me arrebatar das suas mãos. Aleluia. Então ele está dizendo o quê? Esse texto não é para crente, é para quem não é crente. Mas se você está em trevas ainda, você não reconhece o pecado. Mas quem é de Deus sabe que tem pecado. E que o pecado foi perdoado. Então olha João ensinando. Vamos continuar no verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Então é bom que você reconheça que você peca. É bom reconhecer que pecou, porque se você pecou, você sabe que precisa de um salvar. Mas quem não reconhece, está enganando a si mesmo. Está vendo o adolescentezinho? Está no pecado, vigia, falando, que é isso, está na benção, está tranquilo. Ele está em trevas. Esse alguém está em trevas. Mas quem reconhece, esse alguém está na luz. Aí depois disso vai dizer o quê? Aí agora vem o versículo, olha, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Para quem que é esse versículo então? Para aqueles que não reconhecem que pecam. Eram os gnósticos que estavam dentro da igreja, falando que não existia pecado. Aí João fala o quê? Você precisa confessar seu pecado, porque se você confessar, Ele é fiel e justo para te perdoar. Então esse versículo não é para mim e para você. Esse versículo é para o não crente. Esse é um versículo evangelístico. Vocês estão entendendo, gente? Aí a pergunta é, eu tenho que confessar ou não? O irmão continua falando sim. E eu continuo perguntando, se já foi perdoado, confessar o quê? Eu sei que é muito confronto com a religião, eu sei. E eu vou continuar mexendo com você sobre a religião. É porque nós convertemos e continuamos com as práticas católicas.
É. Quais são as práticas católicas? Um verdadeiro católico, antes dele tomar ceia, o que ele faz? O que ele faz, gente? Ele confessa. E vai lá no quadradinho. Você já foi? Já? Vai lá no quadradinho, né? Eu nem sei como é que é, eu nunca fui. Nunca fui católico, né? Enfim. Vai lá, fala: padre, eu roubei a galinha do vizinho. Padre, o senhor pensa numa sopa de frango. O negócio ficou bom. Aí o padre fala o que para você? Misericórdia. Vai lá e reza, né? Tanto Pai Nosso, tantas Ave Maria. Não é assim, gente? Quem já confessou? Não é assim que funciona a religião? Aí você sai dali, daquele ambiente, e vai lá, dobra o joelho e reza lá o texto, não é assim? 1, 2, 3, 5, 10 vezes. Depois que a pessoa reza, o que ela pensa? Ufa, agora eu estou perdoado, eu posso participar da hóstia. Não é assim, gente? Não estou criticando religião, não, por favor. Eu estou te mostrando como é que às vezes a gente sai de lá e continua tendo a mesma prática. Aí nós agora somos de Deus, filhos amados. Toda vez que a gente peca, a gente faz? Entra no seu quarto, fecha a porta e faz o quê? Jesus, eu roubei a galinha do vizinho. Jesus, pensa na sopa, Senhor, com sazon. Pensa, Jesus. Aí depois de você orar ali, chorar, achar que confessou o seu pecado, aí você tem um alívio. Graças a Deus, agora eu sou perdoado. Aí você vem para o culto de ceia, porque agora você está sentindo que você está perdoado. Mudou alguma coisa? Só trocou do padre para Deus. Pastor, isso é uma grande diferença. Sabe qual é o grande problema? Não é com quem você confessou. O problema é que você não creu no perdão eterno de Deus. Porque para a religião, cada vez que você peca, você tem que confessar. Sabe por quê? Para a religião, cada vez que você peca, você matou Jesus de novo. É a chamada, a lei da transubstanciação. Na igreja romana, quando você pega aquele pão, é como se Cristo estivesse morrendo por você de novo. Então você tem que confessar pecado toda vez, porque está matando Jesus toda vez. Aí nós viemos para a igreja e continuamos matando Jesus toda vez que pecamos. Mas o apóstolo Paulo vem escrever em Hebreus. Ele escreve uma carta para combater esse ensino também. Qual é o ensino? Que Cristo veio uma vez. Quantas vezes? Para morrer de uma vez por todas, por todos os pecadores. Então ele morreu quantas vezes? E perdoou quantos pecados? Todos. Então os pecados já foram perdoados. Aí por que você confessa constantemente? É porque você não crê no perdão eterno. Você crê no perdão de hoje, no meio perdão do tal pecado. Aí você tem que confessar, porque se você só crê que só é perdoado se confessar. E os pecados que você não lembra, André? Como é que vai fazer naquele dia? Hein? Chegar diante de Deus, a listinha de Deus, lá Deus não tem amnésia. Gente, está ficando ruim? Eu não quero te acusar, não. Eu quero te ajudar você a crer de que de fato os seus pecados todos estão perdoados. Ou você crê no pacote inteiro, ou você está com problema. Porque no dia que você chegar lá, tem muita coisa que você pecou, você nem sabe que você pecou, você até esqueceu, e aí vai ter problema com Deus. É melhor você crer que já está perdoado e descansar no perdão eterno de Deus. Eu vou continuar perguntando: e tem que confessar pecado? Sim ou não? Bem, não da forma que você tem feito, que é confessar para ser perdoado. Você já é perdoado. Você confessa hoje para declarar a justiça de Deus.
Então como é que você confessa hoje? Oh Deus, eu pequei mesmo, mas eu sei que eu sou perdoado. O Senhor morreu na cruz no meu lugar, a tua justiça está sobre mim. Então é assim que se confessa hoje. Não é para ser, você confessa para declarar que já é perdoado. Então toda vez que você pecar, você vai confessar: eu sou perdoado. Qual é a confissão hoje? Já sou. E quanto mais você fala isso, mais a justiça de Deus opera sobre a sua vida. Por favor, em nome de Jesus, grava na sua mente: você não confessa para ser perdoado, você confessa porque você já foi perdoado, e você é livre para confessar: eu errei, eu pequei, mas o Senhor já me perdoou, Ele já morreu no meu lugar, eu posso desfrutar da graça de Deus. Dá glória a Deus por isso. Mas tem irmão que me questiona ainda quando eu prego assim: pastor, mas Jesus mandou pedir perdão, sim ou não? Vamos ler lá em Mateus capítulo 6. Vamos ver? Mateus capítulo 6, verso 9 em diante. Você sabe de qual é isso aqui? Vamos lá? Portanto, vós orareis assim. Vamos lá, 2, 3 e... vai. Para aí. Volta. Lê de novo. Você pratica isso? Sim ou não? Essa oração é mais ou menos assim, meu Elias. Ô Deus, põe uma balança aí. Na mesma quantidade que eu perdoo o meu devedor, o Senhor me perdoa. Se eu não perdoar, não precisa me perdoar. O assunto é tão sério, mas tão sério, que quando termina a oração do Pai Nosso, o Senhor volta no assunto de novo. Vamos continuar? Vai. O 13. (14) Olha o Senhor voltando de novo no assunto. Olha. 15. Lascou tudo. Cutuca e fala assim: e aí? E agora? E agora, Jaqueline? O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Deu nó agora, não deu, Rivaldo? Fala a verdade. E quanto mais religioso nós somos, mais nós oramos essa oração, já viu? Qual a oração que mais faz no velório? Lara, qual que é? Vamos unir todas as religiões e vamos fazer a oração que o Pai mandou. Não é assim, gente? Dá licença dizer assim: um tanto de hipócrita. Hipócrita por quê? Se você ler o texto e entender, você fala: uau, peraí, que o negócio é muito mais sério do que nós estamos pensando. Mas para compreender o texto, você precisa primeiro compreender o seguinte: como é que começa essa oração? Como é que começa? Então, se essa oração é Pai Nosso, só pode orar essa oração quem é filho. Todos são filhos de Deus? Não, não são mesmo. Alguns são por exemplo, esses que estão pregando a doutrina errada não são filhos, são criaturas. Então, criatura que faz uma oração dessa é doido. O que ele está falando com Deus? Ô Deus, eu não sou seu filho não, mas me trate da mesma forma que eu trato os outros. Nem como filho estou querendo fazer essa oração. Imagina quem não é filho. Imagina um não crente dizendo assim para Deus: Deus, o dia que eu chegar aí no juízo, porque para ele vai ter juízo, para nós não. Nós não temos condenação mais, fala amém.
Mas para quem vai ter juízo, imagina chegando lá, Deus, o dia que eu chegar aí, Deus, o Senhor pode me julgar segundo eu tratei meus inimigos. O cara que faz uma oração dessa, ele está pedindo para ir para o inferno. Sim ou não? Não é verdade? Ué. Porque o ímpio, que não é crente, ele quer justiça. Ele quer o quê, gente? Pisou no calo dele, o que ele fala? Vou entrar na justiça. Eu fico impressionado com gente que toda hora fala que vou entrar na justiça. Tem crente assim? Eu tomou um prejuízozinho, vou entrar na justiça, vou te processar. Eu imagino Deus pensando assim, vai que eu estou na sua cola. Imagina. Muito bem. Você é perdoado? Tem que confessar? Sim ou não? Sim. Mas não para ser perdoado. Confessar que você já é perdoado. E que a justiça está sobre você. É diferente a confissão. Não é? Imagina um filho chegando, pai, eu quebrei a sua mesa de vidro, pai. Mas eu sei que o Senhor me ama. E eu sei que eu sou perdoado. Você vai bater nele? Não, fala a verdade. Fala a verdade. Agora, ele não te contou, escondeu. E quando você descobriu, você perguntou, falou assim, não sei não. Né? O que vai acontecer lá? O rei vai comer, não vai, Mariana? Mas vai. Mas quando você confessa a justiça, né, Laira? Imagina, oh meu Deus, lá em casa só Jesus, né? Ô pai, eu te amo tanto, pai. Eu não queria outro pai, eu queria o Senhor mesmo como pai. Ô pai, eu estraguei aquele negócio seu, pai. Você que o Senhor me ama tanto, não abraça aqui. Vai ter correção, gente? Vai ter? Não tem jeito. Porque quem sabe que é amado é outro negócio. Quem sabe que é perdoado tem outro nível de relacionamento. Então você confessa para crer que você já é perdoado. Mas deixa eu terminar a minha explicação, que minha hora está passando. Estou ficando longo da minha explicação, né? Mas está ficando claro para você? Muito bem. Então, essa oração só pode fazer quem é filho. E preste atenção comigo. Essa oração foi feita antes de Jesus morrer ou depois? Antes ou depois? A cruz foi o quê? Um divisor. Então, essa oração foi ensinada antes da sua morte. Na sua morte, tudo mudou, transformou. Agora, o princípio não é mais esse. Perdoa assim como. O princípio agora é um justo morrendo pelos pecadores. O princípio agora é o que está em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, por favor. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Qual é o princípio agora? Da nova aliança. Vamos lá. Vamos ler junto, 2, 3 e... Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos. A cruz mudou tudo? Mudou tudo, sim ou não? Mudou tudo. E além disso aqui, agora, ele que não tinha pecado, se fez pecado para que eu e você fosse salvo. Aleluia. Mas não é só isso. Lá em Hebreus capítulo 7, é 7? Deixa eu ver aqui. Hebreus. Deixa eu achar esse texto. Eu acho que é 8 e 10. Isso, Hebreus capítulo 8, verso 10. Olha quais são as cláusulas, presta atenção. As cláusulas do seu relacionamento com Deus hoje, depois da cruz. Depois da cruz. Vamos lá, Hebreus 8, 10. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Que dia é esse? O dia da sua morte. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração
as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão. Então hoje você tem um Deus, e você é povo de Deus. Olha quais são as leis, olha, da nova aliança. Vamos. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E agora vem a chave, olha. Pois para com as suas ou pecados usarei e dos seus pecados. Dá glória, gente. Deus está lembrando do seu pecado? Aí você vai lá lembrar ele. Deus já derramou o sangue, que a aliança que ele fez com você, dos seus pecados já não me lembro mais. Aí você fica lá: oh, Senhor, me perdoa, Jesus. Ele está assim: já te perdoei, mas você não entende. Aí você peca de novo, porque nós pecamos: oh, Senhor, me perdoa. Você fala: já te perdoei. E nós ficamos uma vida de medo, de temor, de condenação, porque ainda não recebemos o perdão eterno de Deus. Eu vim cá te falar hoje: você foi perdoado mesmo. Deus não brincou naquela cruz. Está resolvido o negócio. Pastor, isso faz o povo pecar mais. Muito pelo contrário. Se você foi perdoado, você nasceu de novo. Se você continua no pecado, você não nasceu de novo. E aí eu vou explicar agora a oração do Pai Nosso para nós terminarmos. Como é que eu devo ler então e orar a oração do Pai Nosso? Essa oração é só para filhos. Para quem mesmo? Filhos. Porque filhos já recebeu o perdão de Deus. Cadê os perdoados aqui? Amém. Você foi muito perdoado ou pouco? Muito ou pouco? Muito. Quem foi muito perdoado, o que ele faz agora? O que ele faz agora? Ele perdoa o próximo, porque ele foi muito perdoado. Vou perguntar de novo: quem foi muito perdoado aqui? Se você foi muito perdoado, de graça recebestes, de graça dai. Então quem é filho agora, aleluia, ele pode orar assim: Pai, perdoa-me conforme eu tenho perdoado. Porque eu já recebi tanto perdão, e na mesma quantidade que eu recebo, eu também perdoo os meus adversários, porque eu sou filho amado do Senhor. Você pode orar agora dessa maneira. Mas tem um detalhe aqui muito importante, para você testar a sua salvação. Tem jeito, pastor? Tipo o teste do Covid? Faz um teste. O teste da sua salvação. Presta atenção. A gente ouve pessoas dizendo assim: Magda, não perdoo. Não tem gente falando assim? Fala assim? Dentro da igreja às vezes. Quando se trata de traição, então, eu morro, mas não perdoo. Não tem gente que fala assim? Tem gente que fala assim: o que fulano fez não tem perdão. Usam essa expressão. E quem usa isso é porque não sabe, não conhece a si próprio. E não sabe o tamanho do pecado que cometeu. E aqui está uma chave para você testar a sua salvação. Quem recebeu muita graça, ele se torna agora gracioso. Quem recebeu muito perdão, se torna agora perdoador. Então, só foi totalmente perdoado quem realmente reconheceu o seu pecado, confessou, recebeu o perdão, passou pelo novo nascimento e agora é filho de Deus. E filho de Deus perdoa ou não? Aí você pode orar a oração: perdoa assim como nós perdoamos.
Mas a conclusão do teste é assim: se você diz que não perdoa, não perdoa, não perdoa, você não nasceu de novo ainda. Você precisa de um encontro com Deus hoje. Mas se você entrega logo, porque o ressentimento é o primeiro degrau do ódio. Vou falar de novo. O ressentimento é o primeiro degrau do ódio. Crente pode ficar ressentido? Não deve. Não deve. Mas enquanto está só no ressentimento, quem é de Deus fala assim: eu não aguento ficar assim, eu vou resolver esse negócio logo. Mas quem não é de Deus, ressentido, vai virar o quê? Ódio. E por causa do ódio, cumpre a vontade de quem? De Satanás. Porque ainda não é filho de Deus. Mas quem é filho, quando a raiz da amargura bate aqui, o que ele faz? Não, isso tirou minha paz. Eu vou resolver com o fulano logo, vou perdoar logo, porque eu quero manter minha paz com o Senhor. Mas só gente salvo faz isso. Só gente salvo sabe perdoar. E quem sabe perdoar é porque foi muito perdoado. E quem sabe que tem um perdão completo, nunca mais quer sujar na lama. Só quer agora desfrutar da vida com o Pai, na mesa com o Pai. Porque agora somos filhos amados, perdoados, justificados, santificados, altamente favorecidos, para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Uau! Cadê os perdoados aí? Cadê? Fica de pé no seu lugar. Isso muda tudo na nossa vida. Muda ou não muda, Maurição? Muda tudo. Você entender esse negócio, muda tudo. Tá gravando? Tá, né? Depois ouve de novo. Ou volta de noite, que eu vou pregar de novo. Você já é perdoado? Olha para alguém e fala: já é perdoado. Se confessarmos, essa conversa não é para você. Essa conversa foi para os gnósticos lá que estavam na igreja, mas não era igreja. Se você está aqui e você ainda não aceitou Jesus, é hora de você fazer isso agora. Você fala: Senhor, perdoa os meus pecados, todos os meus pecados. E aí você vai confessar uma vez só, porque o perdão do Senhor é completo. Com a sua cabeça, todos. Ore assim comigo, fala: Senhor meu Deus, nesta manhã eu reconheço que sou pecador e que preciso de um Salvador. Fala: Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados e que o meu nome seja escrito no livro da vida e que eu desfrute do novo nascimento, para que todos os meus pecados sejam de fato perdoados e nunca mais eu precise confessar para ser perdoado. Fala: eu vou confessar, porque eu já sou perdoado, que o Senhor é a minha justiça e que eu sou filho amado e que sobre mim já não há mais condenação, em nome de Jesus. Fala: me dá o Espírito Santo, eu quero desfrutar da vida com Deus, em nome de Jesus. Se você quer, diz amém. Pastor, eu já sou crente, eu fiz essa oração com o Senhor de novo. Pois é, não tem problema. Mas se você fez pela primeira vez, o Espírito Santo entra em você agora e perdoa todos os seus pecados. Se você fez essa oração pela primeira vez, com fé no seu coração, você agora também se torna filho de Deus. Pecados perdoados. Pastor, mas é tão simples assim? É simples assim. É só crer que agora você é perdoado, filho amado de Deus, e que já contra você já não há mais condenação.
que você nunca mais vai querer se lambuzar no pecado, porque agora você é filho de Deus. O sangue do Senhor já te lavou e te purificou de todo o seu pecado. Receba a salvação eterna agora. Receba o perdão completo dos seus pecados agora. E desfrute de uma nova vida com o Senhor. Venha para a casa do Pai ouvir a palavra, receber da mensagem, gerar fé no seu coração, vida com Deus. Porque agora você é filho amado, perdoado do Senhor. Ouça essa canção, ouça, olha. Oh Deus, põe a mão no seu coração. E repita e me fala: Senhor meu Deus, eu creio que a sua morte me trouxe vida e perdão completo para os meus pecados. Fala: eu creio na justiça de Deus, que se fez pecado em meu lugar, para que hoje eu seja justiça de Deus em Cristo Jesus. Fala: eu declaro, sou perdoado, sou abençoado, sou justificado, totalmente favorecido, e vou viver os melhores dias da minha vida, em nome de Jesus. Dá um aplauso ao Senhor, porque nós somos perdoados, transformados, resgatados. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Dá uns 3 abraços aí em alguém perdoado aí, vai. Você é perdoado, você é amado, você é perdoado, aleluia. Confessa que você já é, não é que vai ser, você já é, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Você já é perdoado. Entrega logo e desfrute dessa unção abundante, em nome de Jesus. Abra suas mãos, abra suas mãos. Isso aqui é o Evangelho de Cristo, irmão. Esse é o Evangelho do Senhor. Não é religião, é Cristo. O Cristo que se fez carne habitou entre nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Vai debaixo dessa unção. Eu te amo, Jesus. Que o Senhor continue te abençoando abundantemente em nome do Senhor.